Caros amigos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse programa aconteceu na história da igreja, no canal Estandarte da Liberdade. Sou Renan, esse é o 27º vídeo, já estamos na metade do ano, né? Hoje vamos ver algumas coisas que aconteceram nos dias 2 a 8 de julho de anos passados. Como sempre, a gente vê dentro de um dia o que aconteceu de mais antigo até de mais recente dentro desse dia. A gente sempre começa desde um dia como hoje, sábado, até a próxima sexta-feira, tá certo? Deixem seus comentários, sua curtida, comentem e compartilhem com seus amigos. Dia 2 de julho de 1833 foi o dia que Joseph Smith concluiu a tradução da Bíblia, né? Na verdade, não era uma tradução no sentido que a gente está acostumado a falar hoje em dia. Ela foi uma revisão da tradução da Bíblia que estava disponível em inglês até aquele momento. Então ele viu que estava errado, né? Foi uma revisão inspirada. Ele foi usando seus ajudantes, né, escreventes, os Urim e Tumim, e ele pôde identificar partes que estavam faltando, coisas que estavam diferentes na Bíblia. Uma parte disso, uma grande parte, está no livro de Moisés. Eram 8 capítulos que foram suprimidos da Bíblia e que antecediam e, na verdade, deveriam substituir e acrescentar coisas aos primeiros capítulos do Gênesis, né? Muita coisa foi perdida, foi bem resumida e se perdeu muita informação que hoje está nesses capítulos do livro de Moisés. Uma coisa também importante, por que a igreja não publicou uma Bíblia com a versão dessa tradução de Joseph Smith? Não é simples assim, né? A Bíblia é um livro universal, né? Milenar, mas existem regras, leis a serem seguidas, questões de direitos autorais, porque a igreja não é a dona dessa marca da Bíblia. Existem outras pessoas que exercem o poder sobre o controle dessa marca. É uma marca, né? Um nome, e tem que ser respeitadas certas regras, né? A igreja publica nas notas de rodapé, em apêndices, essas alterações, essas observações, né, de Joseph Smith. Por isso é muito importante a gente sempre olhar as notas de rodapé, olhar as observações, esses auxílios de estudo, porque vão nos ajudar bastante a entender melhor a Bíblia. No dia 2 de julho de 1899, eu não sei se vocês sabem que existe esse espaço aqui, mas no templo de Salt Lake tem esse salão muito grande que eu coloquei aqui atrás do texto, chamado Salão de Assembleias, eu acho. Eu acho que a tradução é assim. E aí se realizavam algumas assembleias solenes, né? E na Nauvoo tinha isso, em Queensland tinha isso, alguns templos, esses primeiros templos da restauração tinham isso. E se realizou aí uma assembleia solene nesse dia para aceitar a revelação sobre o dízimo que o presidente Lourenço Snow tinha recebido em março. A gente falou disso em março no vídeo, em um dos vídeos de março, falando de quando ele recebeu essa revelação, né? Ele estava em visita à estaca de St. George, no sul do estado de Utah. Ele estava meio mal de saúde, o presidente Snow, mas recebeu uma revelação do Senhor para abençoar aquele povo, e era sobre o dízimo. E aí ele entendeu que essa revelação ele deveria estender a todo o povo da igreja, e isso foi aceito como a vontade do Senhor e como um mandamento, e a partir daí o dízimo passou a ter a importância que tem hoje para a gente. Ser um mandamento, ser uma questão de dignidade, até para entrar no templo, né? Antes não era dado tanta ênfase a isso, e a partir daí passou a ser assim, um mandamento como tão sério como nós temos hoje. E veja quem estava presente. Todas as 16 autoridades gerais da igreja. Eu fiquei pensando, quem eram essas 16 autoridades gerais da igreja? Veja, tinha a primeira presidência, 3. O quórum dos 12, ficam 15. Se a gente somasse aí o primeiro quórum, o primeiro conselho dos 70, que são 7, né? É o que hoje a gente chama a presidência dos 70, naquela época tinha um nomezinho diferente, de 15 mais 7, ficaria, deixa eu fazer as contas aqui, 22.
tem o patriarca presidente, 23, mais 3 autoridades gerais aí, não sei quem mais estava sendo contado, né? Também estavam presentes os presidentes de todas as 40 estacas da igreja e os bispos de todas as 478 alas da igreja. Vejam como a igreja era pequena, não era nada, né? 40 estacas, 478 alas, né? É nada isso. Hoje, aqui no Nordeste, a gente tem umas 80, 90 estacas, né? E outro detalhe, todas essas 40 estacas, essas áreas eram de aí próximo. O estado de Utah, Idaho, Canadá, Arizona, Califórnia, o norte do México. Eles conseguiram viajar e reuniram nesse dia aí todos, né? Todos estiveram aí. Hoje em dia seria impossível reunir todos presencialmente em algum lugar. Mesmo quando você vai ver em alguma região, né, do mundo, é difícil ter todos aí, porque são muitos. Mas o importante aqui é ver essa diferença, né? Ela foi feita nesse salão de reuniões, de assembleias do Templo Salt Lake. Hoje em dia seria junto com a Conferência Geral, provavelmente, né? A igreja só tinha 26 autoridades gerais, 40 estacas, 478 alas. Isso que 123 anos atrás, né? Vejam como a gente mudou nesse tempo. Dia 2 de julho, Joseph Fielding Smith, 10º presidente da igreja, faleceu em Salt Lake, né? Ele foi um dos presidentes da igreja que chegou a ter mais idade. Se ele tivesse vivido 17 dias mais, ele teria completado 96 anos. Mas ele sempre foi uma pessoa velha. Ele sempre foi uma pessoa muito apegada à história, à tradição da igreja. Foi uma das pessoas que mais se esforçou a preservar isso, né, no século passado. Ele foi por uns 40 e poucos anos historiador da igreja. Ele era secretário pessoal de seu pai, quando o pai dele era presidente da igreja. Ele foi ordenado apóstolo, membro do Coro dos Doze, e como membro do Coro dos Doze foi exercer o cargo de historiador da igreja. Se eu não me engano, foi o último apóstolo a exercer esse cargo, depois passou a ser outras pessoas. E ele permaneceu nesse cargo mesmo sendo presidente do Coro dos Doze. Só deixou quando se tornou o presidente da igreja, porque era demais, né? Mas realmente foi uma pessoa muito marcante nesse período. Em 2 de julho de 1985, o Templo de Estocolmo, Suécia, foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley, que nessa época era segundo conselheiro na primeira presidência. E 3 de julho, agora passando por dia 3 de julho, em 1870, Albert Carrington, dessa primeira foto aqui, preto e branco, foi ordenado apóstolo e tornou-se membro do Coro dos Doze. Ele foi um pioneiro muito importante nessa época. Inclusive, ele fez parte da colonização do Oeste, e nessa época era Brigham Young, ainda o presidente da igreja, e no Canadá, o Canadá é dividido em estados e territórios, né? Aliás, províncias e territórios. As províncias lá são como se fossem nossos estados aqui. E tem um estado no Canadá, estado, olha, província. Tem uma província no Canadá chamada Alberta, e foi dado esse nome em homenagem a ele, né? Porque ele foi realmente um grande pioneiro. E outras pessoas também, como George Albert Smith, era um nome meio comum, Albert, nessa região, nessa época. E em 2015 faleceu Boyd Kenneth Packer, que era o presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Interessante que ele passou mais tempo servindo como presidente interino do Quórum do que como presidente do Quórum, porque em 1994, eu acho, ou foi 95, deixa eu ver aqui, acho que foi 4, ele foi chamado para ser presidente interino do Quórum dos Doze, porque Howard W. Hunter, que era o presidente do Quórum na época, se tornou presidente da igreja. O próximo, que deveria ser, o próximo apóstolo mais antigo, que deveria ser o presidente do Quórum, era Gordon B. Hinckley, que ficou como primeiro conselheiro. E o terceiro era
Thomas S. Monson, que também era conselheiro. Foi a única vez que os dois... que aconteceu isso, né? Todos os membros da primeira presidência serem realmente a linha sucessória. O presidente da igreja, o segundo, o terceiro, e o prédio interino do Quórum dos 12 era o quarto apóstolo mais antigo, que era Boyd K. Packer. Quando o presidente Hunter faleceu, o presidente Hinckley assumiu o presidente da igreja, e aí Thomas S. Monson, o presidente do Quórum dos 12, era conselheiro na primeira presidência, não assumiu a presidência do Quórum. Boyd K. Packer novamente assumiu a presidência interinamente do Quórum. Só em 2008, quando o presidente Hinckley faleceu, o presidente Monson se tornou presidente da igreja, ele de fato era presidente do Quórum dos 12. Ficou de 2008 até 2015, isso é o quê? 7 anos, né? Sendo que antes ele passou uns 13, 14 anos como interino. Ele exerceu 3 vezes diferentes a presidência do Quórum dos 12. É um homem muito interessante e foi um dos maiores educadores da história da igreja. Ele foi um dos pioneiros no sistema do seminário, foi o primeiro professor a dar um curso, em um curso sobre o livro de Mórmon no seminário, e ele realmente era o mestre do ensino, né? Tem uma frase dele que é o seguinte: a maior parte das coisas que eu sei são coisas que se podem aprender, mas não se podem ensinar. Ou seja, você aprende sozinho muitas coisas importantes, né? Os melhores professores não são aqueles somente que ensinam, mas fazem com que os alunos aprendam por si mesmos. Essa é a explicação dessa frase dele. E realmente contém muita sabedoria, porque ele era um homem muito sábio. Dia 4 de julho é o dia em que Emma Smith faleceu. Ela foi viúva de Joseph Smith e primeira presidente da Sociedade do Socorro, uma mulher eleita, uma profetisa, uma mulher que merece todas as honras que a gente puder dar a ela. Veja que ela faleceu em 1979, 35 anos depois de Joseph. Ela teve uma vida muito atribulada depois disso, né? Viveu bastante. Teve até algumas histórias controversas em relação a ela, mas ela até hoje é uma pessoa honrável. Dia 5 de julho, Henry D. Moyle, membro do Quórum dos 12, ele veio visitar a América do Sul. Ele visitou as 13 missões que existiam na igreja naquela época aqui. A missão do Brasil, a missão da Argentina e a missão andina, que funcionava no Peru e na Bolívia. E aí visitou o Chile, que era parte da missão argentina, e dedicou o Chile à pregação do Evangelho. E foi o primeiro país da América do Sul a ser dedicado. Hoje o Chile tem 2 templos. Aqui é uma foto do Henry de Moyle, aqui é uma foto do templo de Santiago do Chile, com a bandeira deles, do país, e aqui o templo mais novo de Concepción, também com a bandeira. Agora o Chile está esperando mais um templo em Antofagasta no norte, né? Santiago é no centro, Concepción no sul, vai ter Antofagasta no norte com um templo e quem sabe outros mais. Acho que só tem esses. Se eu não me engano, são só esses por enquanto. Dia 6 de julho de 1835. É uma coisa muito curiosa, né? Alguns membros da igreja compraram múmias e papiros egípcios, né? E deram à igreja, entregaram a Joseph Smith. E ele analisou isso aí e ele descobriu que uma parte desse material que foi dado a ele era um livro escrito por Abraão. E tinha, nesses pergaminhos, nesses papiros, texto realmente contando a história dele, que é o livro de Abraão, e tinha 3 gravuras, como essa daqui, que depois tornou-se esse facsímile. Facsímile é uma transcrição, não uma transcrição, mas a reprodução de uma imagem tal como ela era no original, né? E aqui abaixo tem as explicações, mas aqui tem a reprodução da imagem tal como ela era. Tem os números, referências de explicações. Tem outras duas imagens facsimiladas, né? E tem esses capítulos, se não me engano, são 6, eu acho, o livro de Abraão. Uma coisa meio louca, meio improvável, né? Que essa é uma história bem interessante, que rodou a Europa, Estados Unidos, até chegar nas mãos de Joseph. E
de certa forma, foi de forma milagrosa que chegou nele, né? Parece loucura, mas não é loucura. Foi a mão do Senhor que interveio aí. Dia 6 de julho de 1926, nasceu Neil Maxwell, que serviu no coro dos 12. Ele foi, nessa primeira imagem aqui, a gente tem ele falando no vídeo do Cristo vivo, né? Ele deu um testemunho falando sobre Cristo como Criador. Essa segunda imagem no meio, ele discursando na conferência geral, careca por causa do câncer. E aqui, se não me engano, é 2000 essa foto, ou 2001, alguma coisa assim. E aqui, por último, 2002, ele segurando a tocha olímpica, que teve as Olimpíadas de Inverno lá em Salt Lake, e ele, depois que se recuperou do câncer, né, foi homenageado carregando essa tocha também. Foi uma das pessoas que carregou a tocha. Pulei o dia 7 de julho, porque não encontrei nada referente a esse dia, mas se vocês souberem, comentem aí que vai ser muito bom para mim saber disso. 8 de julho, também tem coisa a ver com o dízimo, porque Joseph Smith recebeu a revelação que hoje está na seção 119 do Doutrina e Convênios, que foi quando o Senhor revelou a lei do dízimo. Mas não foi de uma forma tão vinculante como mandamento, como aquela revelação de Lorenzo Snow para a igreja. Quando o Senhor deu essa revelação aqui, 119, falou mais da doutrina, da importância disso, né? E chamou a nossa consciência, falou consequências da obediência e da desobediência. A revelação de Lorenzo Snow foi uma imposição mesmo, dizendo que está na hora da igreja obedecer a isso, senão não vai funcionar. Também a igreja, na época da Lorenzo Snow, estava muito endividada, né? Não tinha uma saúde financeira como a gente está acostumado hoje, né? E aí o Senhor botou essa norma, colocou essa norma na igreja para que a igreja passasse a obedecer a lei dele, né? Mas começou aqui, nessa revelação, a lei do dízimo, seção 119 do Doutrina e Convênios. Também, 8 de julho do ano 2000, o Templo de Mérida, México, foi dedicado pelo presidente Thomas S. Monson, que na época era o primeiro conselheiro na primeira presidência. E tem esse estilo aqui típico dos anos 2000, do ano 2000, na verdade, né? De vários templos. E esses são alguns fatos que eu encontrei para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Peço que deixem seus comentários, curtam, compartilhem com outros. Assistam os vídeos anteriores se vocês não viram todos. Espero vocês na próxima semana. Até mais.